pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos para mais um encontro. Hoje a nossa videoaula vai trabalhar o quê? Um pouquinho da lei dos senos e lei dos cossenos. Vamos fazer alguns exercícios, né, apresentando a lei dos senos e lei dos cossenos, ok? Quem está falando aqui? Professora Alessandra Matos. Vamos lá? Primeira série. Fiz um mapa mental aqui para vocês. Registrei aqui, né, dentro do que a gente trabalhou em sala, o que viria a ser a lei dos senos e a lei dos cossenos. A gente trabalhou com a parte de trigonometria no triângulo retângulo. Aí vocês estudaram o seno, o cosseno, a tangente, dentro de um triângulo retângulo. Identificaram o que era hipotenusa, cateto oposto, cateto adjacente. E aí a gente viu que existia também, né, um trabalho da trigonometria dentro de um triângulo qualquer, que não necessariamente tinha que ser retângulo. E aí nós vimos justamente o que? A lei dos senos e a lei dos cossenos. Vem comigo. O que a gente trabalhou, né, com a ideia da lei dos senos? Vem comigo. O que a gente concluiu na lei dos senos? Que cada lado, né, de um triângulo, ele está para o seno do ângulo responsável por esse lado. Ah, professor, então o lado A está para o seno do ângulo alfa, assim como o lado B está para o seno do ângulo beta, assim como o ângulo C está para o seno do ângulo teta. E assim por diante. E a gente viu que esse triângulo está inscrito numa circunferência. E tudo isso era justamente igual ao diâmetro da circunferência, 2 raios. Quando que a gente usa a lei dos senos? Quando a gente tem dois ângulos e um lado. Lei dos cossenos. A gente sentiu a necessidade da lei dos cossenos porque aparecia apenas um ângulo e os 3 ladinhos envolvidos, né? 2 lados eu te dava e você tinha que descobrir o terceiro. Então a lei dos cossenos dizia o quê? Cada lado, ó, o quadrado do lado, ele é igual à soma dos quadrados dos outros 2 lados, ok? Menos 2 vezes o produto desses 2 lados. Né? No caso aqui, por exemplo, B e C, vezes o cosseno do ângulo formado entre eles, ó, o ângulo alfa. Ah, professor, então se eu quisesse pegar, por exemplo, o lado B. B ao quadrado era igual a ao quadrado mais C ao quadrado menos 2 vezes o produto de A e C vezes o cosseno do ângulo formado entre eles, no caso, o cosseno de beta. E assim por diante. Vimos algumas observaçõezinhas sobre o seno. Quando vocês estavam estudando trigonometria no triângulo retângulo, vocês perceberam na tabela trigonométrica que o seno de um ângulo ele era igualzinho ao cosseno do ângulo complementar a ele. Estão lembrados? Tipo assim, ó, o seno de 30. Quem é o complemento de 30? Ah, professora, quanto falta para completar os 90? 60. Então, a gente chegou à conclusão que o seno de 30 graus, por exemplo, ele tinha o mesmo valor que o cosseno de quem? Do seu complemento, ou seja, 60 graus. Aí, o que eu mostrei para vocês? Dentro da lei dos senos e lei dos cossenos, isso quando os ângulos são o quê? Complementares. Mostrei para vocês e falei ainda que na segunda série do ensino médio você vai ver isso de uma forma um pouquinho mais clara. O seno de um ângulo alfa, ele tem a mesma medida, vou botar aqui, ó, igual ao seno do suplemento desse ângulo. Como assim, professora? Quanto falta para completar os 180? Então, por exemplo, ó, o seno de 120 graus, ele tem a mesma medida que o seno. Quanto que é o suplemento de 120? Ah, professora, 60 graus. Ah, professora, mas você também falou do cosseno. Exato. Quando for o cosseno, gente, o cosseno, por exemplo, de 120 graus, ele vai ser igual ao oposto do cosseno do seu suplemento. Então, a única diferença do seno para o cosseno do suplemento é o sinal, ok? Então, o cosseno de 120 é igual ao oposto, né, ao simétrico do cosseno de 60, que é o seu suplemento. Beleza? Vamos lá, citar isso aqui. Vamos ver como que a gente utiliza a lei dos senos e como que a gente utiliza a lei dos cossenos. Olha o primeiro exercício. Determine o valor de x nos casos. Então, estou te dando o primeiro caso. Repara, eu te dou 2 ângulos. O ângulo de 30 e o ângulo de 45. E eu te dou justamente, ó, o lado que está, né, oposto ao ângulo de 30 e o lado que está oposto ao ângulo de 45. Ah, professor, então isso aqui é a lei dos senos. Por quê? Porque eu sei que o lado está para o seno do ângulo correspondente a esse lado. Ó. Então, 12 está para o seno de 45. Assim como o x está para o seno do ângulo responsável, que no caso é quanto? 30 graus. Beleza, continha.
Seno de 45, o ângulo notável, raiz de 2 sobre 2. Beleza. Seno de 30 graus, 1/2. Prof, já vai simplificando logo. Maravilha. Olha o que sobrou. Que x é igual a 12 sobre raiz de 2. O que a gente tem que fazer? Racionalizar. A gente aprendeu no 9º ano. Quando eu racionalizo, eu fico com 12 raiz de 2 sobre 2, né? Porque raiz de 2 sobre vezes raiz de 2, raiz de 4 que dá 2. Ah, professora, 12 por 2 dá 6. Então, qual é a resposta? 6 raiz de 2. Beleza? Então, a medida do lado x, unidade de comprimento, o C. Vamos para o próximo. Olha o próximo. Ó, ele fala e te lembra que o seno de 120 tem a mesma medida do seno de 60. Tá, professora, beleza. Professora, só que tem problema. A gente tem aqui, ó, oposto ao ângulo de 45, a gente tem o lado x. Mas oposto ao ângulo de 15, a gente não faz a menor ideia de quem seja. E, professora, eu não tenho esse ângulo aqui. Tenho. Você sabe que a soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre 180. Então, se você já tem 45 com mais 15, você já tem 60. Quanto falta para completar? 120. Maravilha. Tem o lado e ângulo. Ah, professor, então vamos lá. Ó. 18 está para o seno do ângulo de 120 graus, assim como x está para o seno de 45, que é o correspondente a ele. Você já sabe que o seno de 120 equivale ao seno de 60 graus. Então, agora é só continha. Olha lá, 18 está para raiz de 3 sobre 2, assim como x está para raiz de 2 sobre 2. Vamos simplificar, cruz credo. Professor, calma aí, x então é igual a 18 raiz de 2 sobre raiz de 3. O que eu tenho que fazer? Novamente, racionalizar. Racionalizando, olha o que me resta. 18, raiz de 2, galera, vezes raiz de 3 dá raiz de 6 sobre 3. 18 por 3 dá quanto? 6. Então, qual é a resposta? 6 raiz de 6. Beleza? Aplicando lei dos senos. Por quê? Porque eu tenho, na verdade, ali 2 ladinhos, né, e 2 ângulos. Olha para essa questão aqui agora. Professor, eu não tenho esse lado e não tenho nem o ângulo. Como que eu vou fazer agora? Olha lá, galera. Eu tenho o lado 12, que está oposto a esse ângulo aqui, que eu não faço a menor ideia de quem seja. Vou chamar de y. E eu tenho, em relação a 45 graus, o lado 12 raiz de 2. Então, vem comigo. Vamos tentar descobrir o valor de y? Olha lá. 12 raiz de 2 está para o seno do ângulo responsável por ele, seno de 45. Assim como 12 está para o seno de y, que eu não faço a menor ideia de quem seja. Simplificando, ó. Ah, professor, então calma aí. Raiz de 2 sobre seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Isso aqui é igual a 1 seno do ângulo y. Tá, professor? Então vamos lá, cruz credo. Seno do ângulo y vezes raiz de 2 é igual a raiz de 2 sobre 2. Simplifica, você acabou de descobrir que o seno do ângulo y tem que dar quanto? 1/2. Não, professor, calma aí, a gente conhece que o seno de 30 graus equivale a 1/2. Opa, então você acabou de descobrir que aqui é quanto? 30 graus. Gente, se 30 graus mais 45 graus, você tem 75 graus. Ah, professora, quanto falta para completar os 180? 105. Então, você conseguiu achar a medida do ângulo x, descobrindo um ângulo que você não sabia, que era o ângulo y. Vamos seguir? Determine o valor de x nesses casos. Professor, agora a gente só tem um ângulo e 3 lados envolvidos. Opa, lei dos cossenos. O que a lei dos cossenos diz? Olha lá, oposto ao ângulo de 60 graus eu tenho x. Então, x ao quadrado é igual a 10 ao quadrado mais 16 ao quadrado, menos 2 vezes esses dois lados, 10 vezes 16, vezes o cosseno do ângulo formado entre esses dois lados, ou seja, o cosseno de 60 graus, certo? Vem comigo, x ao quadrado é igual a 100, mais 256, que é o 16 ao quadrado, menos 320, que multiplica o cosseno de 60, 1, 2, 3, 3, 2, 1. Ah, professora, é 1/2.
Opa, então tem que x ao quadrado é igual a 356 menos 160. Ah, professor, então você tem 356 menos 160, 196. Qual é a raiz quadrada de 196? Olha que bacana, 14. O que você acabou de descobrir? Utilizando a lei dos cossenos, o valor de x nesse triângulo, ok? Mais um para a gente aquecer aqui, ó. Aqui é 120. Não sei os outros ângulos, eu não faço a menor ideia desse e nem desse. Então não dá para aplicar a lei dos senos, mas dá para aplicar a lei dos cossenos, ó. De frente para o 120, 14 ao quadrado é igual a x ao quadrado mais 6 ao quadrado menos 2 vezes 6 vezes x vezes o cosseno do ângulo que está entre x e 6, ou seja, cosseno de 120. Prof, isso aqui vai dar 196, aqui é x ao quadrado mais 36, menos, aqui vai dar 12x, e o cosseno de 120, professor, a gente sabe que tem o valor contrário do cosseno de quanto? De 60. Então, é 1, 2, 3, 3, 2, 1. Vamos lá. Vamos lá, simplificando, eu já tenho que x ao quadrado mais 36, aqui ó, mais x, vou botar aqui mais 6x, é igual a 196. Professora, x ao quadrado então mais 6x, 196, galera, menos 36 vai dar menos 160. Vou aplicar Bhaskara. B ao quadrado menos 4AC. Olha lá. Prof, isso aqui vai dar mais, menos com menos. Vai mesmo. Aí vai dar o quê? 640 mais 36. Ah, professor, isso aqui vai dar quanto? 676. A raiz de 676, adivinha quanto dá? 26. Olha que delícia. X, então, é o oposto de B, mais ou menos a raiz que dá 26 sobre 2 vezes A. A gente sabe que tem dois valores para x, porém, como a gente está trabalhando com medida, com geometria, a parte negativa eu desprezo. Então, você fica 26 menos 6, a professora vai dar quanto? 20 dividido por 2, 10. Então, qual é o valor de x nesse caso? X igual a 10. Isso aqui foi só para a gente retrabalhar, galerinha, a ideia da lei dos senos e da lei dos cossenos. Você perceber quando que você usa a lei dos senos e quando que você usa a lei dos cossenos. Ok? Um beijo grande e até a próxima.